Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 7, diz assim: Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa, mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. Olha o que Paulo diz aqui, que muitas pessoas aqui foram convencidas, influenciadas a deixar de seguir a Deus. E isso acontece nos dias de hoje também. Pessoas, elas são criticadas. Pessoas, quando aceitam Jesus, quando recebem um convite para ir na igreja, elas começam a pensar: como eu vou? O que o meu pai vai pensar? O que a mãe vai dizer? O que o meu primo, o que ciclano, o que beltrano? Alguns até brincam e dizem: eu vou ser deserdado se eu for na igreja. Então, a gente vê que Deus, Ele não convence ninguém a deixá-lo, porque foi Ele que nos chamou. Aqui Paulo ele faz uma pergunta e na outra tradução diz: corris bem, o que te impediu de correr? Muitas pessoas estão parando a corrida no meio do caminho. Pessoas estão sendo influenciadas a deixar de seguir a Cristo. Estão deixando princípios, estão deixando valores de lado. Pessoas estão deixando de ouvir a verdade. A palavra diz que chegaria um momento em que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Tem pessoas que têm sim, tem comichões nos ouvidos. Tem pessoas que não querem ouvir a verdade. Tem pessoas que, se você falar a verdade para ela, ela vai embora. Tem gente que só quer ouvir o que elas querem ouvir. Tem pessoas que não sabem ouvir um não, nem dos seus pais, nem de uma liderança, nem de autoridades e muito menos de Deus. Porque Deus, Ele é o nosso Pai, Ele corrige aqueles que Ele ama. E Deus, Ele corrige a gente como um verdadeiro Pai. Deus, Ele cuida da gente. Ele não quer que ninguém quebre a cara, que ninguém se frustre, que ninguém faça escolhas erradas. Por isso que dele nós só vamos ouvir um sim ou um não. Porque a palavra de Deus é bem clara. O nosso proceder seja sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então nós precisamos avaliar as coisas. Nós precisamos entender o plano, o propósito de Deus. Como Paulo disse aqui, um pouco de fermento. O fermento aqui muitas vezes, gente, são as más conversações. As más conversações, elas corrompem, fofoca. Tem pessoas que dão ouvidos para fofoqueiros, que emprestam os seus ouvidos para ouvir os outros falarem mal dos colegas, dos vizinhos, de um familiar. Quando isso chegar até você, para ali. Diz: olha, não me leva a mal, mas a vida de tal pessoa não me importa, não me interessa. Eu cuido da minha, ela cuida da dela. Eu não tenho que opinar na vida dela. Eu não posso julgar ela porque eu não sei a criança que ela foi. Se ela procede assim hoje é porque algo aconteceu na vida dela e ela precisa se resolver. Ela precisa se curar, se tratar, mudar as suas atitudes. Então é isso que nós devemos fazer. Eu ainda nem conhecia a palavra de Deus. Onde eu trabalhava, nós éramos muitas pessoas próximas uma da outra, né? E às vezes as pessoas vinham falar mal das meninas que iam no baile, coisas que aconteciam. Vinham falar e eu dizia: olha, eu não tenho nada a ver com a vida dela, me desculpe.
A vida é dela, ela faz o que ela quiser, anda com quem ela quiser, vai aonde ela quer. Porque, gente, quem vai prestar contas da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas atitudes, somos nós. Nós vamos colher as consequências das coisas erradas que nós fizermos e das coisas certas que nós fizermos. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Então, tudo na nossa vida tem a lei do retorno, gente. A colheita. Tem pessoas que acham que não, mas tem. Então, nós precisamos olhar, nos analisar. Aqui, Paulo fez uma pergunta. Vocês estavam indo bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Pois é. Às vezes quem convence é um problema. Às vezes quem convence é a tempestade que se levanta, as más influências, as más conversações. Sempre vai ter alguém que vai tentar te desviar do caminho, que vai tentar te tirar do propósito de Deus. Quanto tempo faz que você chorou? Quanto tempo faz que um hino te tocou? Aonde está o coração sensível ao Espírito de Deus? O que aconteceu? Por que você parou de correr? Por que você parou de buscar a Deus? Para Ele não há impossíveis no deserto. Ele abre um caminho, Ele abre um mar. Não se esqueça que o deserto é a escola do Senhor. Lá no deserto, Deus prova os corações. Deus vê o que realmente tem dentro dele. Lá Deus vê se realmente as pessoas confiam, creem, têm esperança, têm fé verdadeiramente, esperam nele. Se aquilo que a gente confessa é válido, se verdadeiramente aquilo está no meu coração e se eu estou vivendo aquilo que eu estou falando para as pessoas. Então, você vai passar por lutas, você vai passar por adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, você também pode. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de alguém que não desistiu, não desanimou, não fracassou, não foi influenciado pelos religiosos da época que fizeram de tudo para matá-lo, para prendê-lo, para caluniá-lo. Jesus, ele não se contaminou com os manjares, ele não se contaminou com a influência dessas pessoas que colocavam um jugo pesado sobre as viúvas, sobre os outros, mas eles não faziam aquilo que eles falavam. Sabe aquele ditado que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Exatamente, eram assim que eles procediam. Eles pregavam, pintavam que eram pessoas corretas, que viviam a palavra de Deus, as escrituras deixadas por Moisés, mas eles não seguiam. Eles sonegavam, eles faziam muitas coisas erradas. Então cuide. Quem tem te influenciado? Pare, pense. Se você está pensando em desistir ou se você já desistiu, está na hora de você voltar para o caminho, para o percurso e tornar a correr novamente. Volte ao Pai. O Pai está de braços abertos te esperando. O Pai, Ele está ali para te cuidar, para te ensinar, para te instruir como um verdadeiro Pai. Então reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha alcançar as suas vidas, que o Senhor venha manifestar o teu poder grandiosamente. Que o Senhor, Pai, derrame o óleo da unção sobre estas vidas, estas pessoas que estão em dúvida, na incerteza, que elas saiam desta situação
e que venham viver a vida e a vida em abundância, que essas pessoas sejam influenciadas pelo teu querer, pelo teu saber, pelo teu espírito, Pai, e não pelas pessoas que estão ao seu redor, que elas não sejam influenciadas por más conversações, que elas não sejam corrompidas por más conversações, por más influências, mas que elas sejam edificadas, renovadas e fortalecidas pela tua palavra que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que elas sejam libertas e abençoadas pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.